Bom, então, boa noite a todos. A aula de hoje é sobre a Emily Dickinson. Eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá no material, né? Mas eu deixei alguns vídeos, alguns poemas dela, e a ideia hoje é ler mais alguns poemas e interpretar, né, com vocês, e depois a atividade. Daí a gente, assim, a minha ideia inicial é que fique para a próxima semana, né? Mas se vocês acharem que é melhor um prazo maior, a gente pode conversar também, tá bom? Então, alguém chegou a dar uma olhada no material lá? Eu tava dando uma olhada agora. Aham, 6 horas que eu consegui dar uma olhada. entendi. Mas deu pra ver, acho que tudo assim. Eu deixei, ó, eu vou compartilhar a tela aqui para comentar um pouco, né, o que eu deixei lá. E o que eu vou. Os poemas que eu vou ler hoje, eu não tinha deixado ainda, tá bom? Então, aqui tem uma interpretação que eu fiz, né, de dois poemas dela, né, comentando a diferença na tradução, né, de uma edição que eu tenho que se chama Alguns Poemas, da Emily Dickinson, tradução José Lira, da Iluminuras. Daí aqui tem um artigozinho bem introdutório dessa revista Entre Livros, também do José Lira, né? Fala um pouco da biografia, das características. Tem um poema aqui, mas é, assim, bem introdutório mesmo, né? E aqui tem os poemas que eu selecionei, né? Incluindo os dois que eu leio e analiso lá, né? E depois tem dois vídeos, né? Também introdutórios. Quer dizer, esse é mais introdutório mesmo. E esse daqui é de um outro tradutor dela, que se chama Paulo Henriques Brito. Então, ele é um tradutor bastante conhecido, né? De texto literário, né? E aqui é uma espécie de palestra que ele dá na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, né? E então é bem interessante, porque ele comenta a questão da tradução literária mesmo, né? Daí, eu não lembro quem tinha perguntado, não sei se foi o Renan, a respeito de livros sobre tradução. Bom, Nem eu tô lembrado, mas pode ser. bom, não sei quem foi, mas, ó, esse professor, que é tradutor, tem esse livro aqui, ó, Tradução Literária, o Paulo Henriques Brito, né? Bom, aqui eu estou no site da Amazon, mas é bastante provável que na estante virtual dê para encontrar um exemplar mais barato, né? Bom, então agora que tem mais gente, eu pergunto assim, alguém mais deu uma olhada lá no material sobre a Emily Dickinson? Eu cheguei a ler, acho que os três primeiros poemas dela que o senhor colocou lá, mas não li o texto inteiro, infelizmente.
Aham. O que você achou? Muito estranho. Ela escreve de um jeito muito esquisito. Aham, Mas eu gostei, assim. Aí depois que eu li os dois primeiros, eu fui assistir o vídeo do senhor explicando no aham. YouTube e esclareceu, tipo, milhões de coisas que eu não tinha entendido, porque ela escreve de um jeito muito confuso. Mas gostei, É, mesmo sendo confuso. aham. É, não é exatamente confuso, né? Mas é meio enigmático, assim, né? E você, Jean, o que você achou? Ficou perdido. E o Renan? O Renan deu uma olhada também? Tá, não Eu, assistiu o vídeo. não, Fala. eu dei uma olhada assim por cima, assim, eu não cheguei a ler os poemas, não. Eu tava lendo a aula, eu reassisti a aula e vi também algumas coisas assim, mas A aula, você diz, da semana passada? assim, eu não sei se eu tava meio perdido semana passada e aí eu reassisti de novo e até ver Aham, todos os conteúdos. tá. Mas fiquei mais preso, acho que na vida dela, no poema, assim. Ela foi Aham, meio esquecida, tá? Mas a questão da tradução também, enfim. Mas eu gostaria de aprofundar mais, ler mais. aham, beleza. A gente vai ler dois poemas dela hoje, né? E eu vou deixar depois mais links ali, né? Claro, mas assim, a ideia sempre é aumentar as possibilidades e não aumentar a cobrança, certo? Né? Então, eu não coloco tudo de uma vez para não assustar demais, né? Assim, mas a ideia não é que vocês tenham que ver tudo, né? Mas na medida do interesse que cada um tiver em cada autor, né? Certo? Ó, então vamos começar lendo alguns poemas. Acho que tem que mudar aqui, né? Ó, então esse poema aqui, se vocês acharam o outro estranho, esse daqui também vai mais ou menos na mesma linha, né? I heard a fly buzz when I died. The stillness in the room was like the stillness in the air between the heaves of storm. The eyes around had wrung them dry, and breaths were gathering firm for their last onset when the king be witnessed in the room. I willed my keepsakes, signed away what portion of me be assignable, and then it was there interposed a fly, with blue uncertain stumbling buzz between the light and me, and then the window failed, and then I could not see to see. Bom, vamos por partes então, né? Então, I heard a fly buzz when I died. Então, eu ouvi o zumbido de uma mosca quando eu morri, certo? The stillness in the room was like the stillness in the air. Vocês querem ajudar na tradução? Alguém quer participar aqui? Entre céus de vermes. Não. Não, então, ó.
I heard a fly buzz when I died. Seria, Eu... Fala. perdão. Não Tempestade. sei, acho que é uma quietude, um fato de estar silêncio. Acho que quietude, né? Seria a melhor palavra. A quietude no quarto. Então, a quietude no quarto. Era como a quietude no ar. Era como a quietude no ar. Between the heaves of storm. Heaves suspiros, né? E pode ser também, pode ser elevações, arremessos, esforços para vomitar, né? Mas aqui acho que fica melhor suspiros, né? Between the heaves of storm. Então, eu ouvi o zumbido de uma mosca quando eu morri. A quietude no quarto era como a quietude no ar, entre os suspiros da tempestade. Certo? The eyes around had wrung them dry. E aqui? Os olhos em volta. Torceram. Como se fosse para secar? Isso. Tipo, quando você torce um pano, nesse estilo? Sim. Pode ser, assim, alguma coisa. Os olhos em volta torceram-se seco, né? And breaths were gathering firm. Seria breath, não? Breath? Breath. Não é breath que fala? Não, breathe é quando você coloca com E no final, assim, to breathe, que daí ele é verbo. Caso sem o E, é a respiração, aí é breath. Tá. É o substantivo, né? Isso. As respirações... Se juntaram de forma firme? Isso. Estavam se juntando? Juntaram-se firme. Isso, firme. For that last onset, when the king be witnessed in the room. Acho que pelo último onset seria o quê? Um ataque? Ataque. Um ataque. Pode ser início também. Pelo último ataque. Quando o rei the witness seja, como é que fala? Alguém testemunha? Seja testemunhado na sala. Tá. Deixa eu ver aqui como que o José Lira traduziu essa palavra onset. Espera aí, só um instante, tá bom? Não, acho que ele não traduziu esse poema. Traduziu sim, desculpa. Ele traduziu assalto, para testemunhar o último assalto. Tá, mas a tradução dele, assim, já é diferente do sentido mais literal, né? Porque quando o rei foi testemunhado, né?
na sala, certo? Boa noite. Boa noite. I willed my keepsakes sign away. What portion of me be assignable? Tá, vai, vamos por partes aqui, ó. Jean. Esse willed, eu suspeito que seja do verbo querer, não? Isso. Do verbo to will, né? Isso. I willed my keepsakes, no caso, seria uma forma de... não sei como é que fala. Só que a gente fala the sake, for my sake. Lembranças, recordações. Pode ser. Não, você pensou em outra coisa? Não, é porque a gente fala the sake, mas eu não consigo pensar numa palavra para isso. For my sake. Eu não sei como é que fala isso. Tá, o José Lira traduziu por lembranças, né? Eu encontrei lembranças, recordações, dádivas, né? Sim, que são keepsakes. Mas são coisas tipo, não é só lembrança, sabe? Tipo, não é uma coisa que você simplesmente lembra, mas uma coisa que você preza muito. Algo no estilo nostálgico, entende? É porque a pessoa tá... como se o que ela deixa para a posteridade, né? Isso, exatamente. Tá. Então, I willed my keepsakes signed away what portion of me be assignable. Então, e aqui, assinei o que fala. Não, fiquei perdido aí. A porção, o que de mim, a porção de mim que era assinável, né? Assinei. Sim. E o que assinou? O testamento, né? Como se fosse assim, né? Não é? Não sei, não ficou claro para mim. Não, ó. Eu desejei minhas dádivas. Assinei a porção de mim que era assinável. Assinei aquela parte de mim que era assinável, né? Mas, literalmente, é isso que está sendo dito, né? Só que, levando em conta que a pessoa está morrendo, né? Então, é como se fosse o testamento, né? Certo? And then it was there interposed a fly. E agora? E lá estava a mosca? E foi então que, né? E foi então que se interpôs uma mosca, porque começa I heard a fly buzz when I died, certo? With blue, uncertain, stumbling buzz. Eu acho que seria tipo com tristeza, uma triste, incerta, um triste, incerto zumbido. Mas aqui pode ser azul mesmo, né? Pode. Isso aí. Com azul, incerto. Agora, aqui, stumbling é tropeçante, né? Tropeçante, né? Então, esse zumbido tropeçante. Seria algo tipo desconcertante? Tipo, algo... Mas mais literalmente é tropeçante mesmo.
Ah, tá, a gente tá fazendo literal, né? Sim. Ah, tá. Não, então, é porque, como vocês disseram, o poema causa estranheza, né? Ele é enigmático mesmo, por causa desse tipo de coisa, né? Parece completamente inadequado usar tropeçante para o zumbido, né? Mas é isso que ela está fazendo mesmo, certo? Na verdade, assim, desculpa, acho que o que mais me deixou perdido foi a maneira que ela organizou a sentença, sabe? Não sei se isso foi só por mim, que às vezes eu ficava meio que perdido do que estava se tratando, sabe? Era essa que foi a minha questão. Nesse poema também? Nesse poema, por exemplo, aconteceu na terceira estrofe ali, né? Por exemplo, sign away what portion of me be assignable. Tipo, sabe? É uma sentença que está em 3 versos. E você tem que pegar ela no meio ali, e aí, na verdade, o sujeito é lá no começo do. É uma confusão, entendeu? É isso que me deixou confuso. Esse tipo de coisa me deixou confuso. Sim, inversão sintática, né? Isso. Isso aqui de uma frase começar num verso e continuar no outro chama enjambement, né? E é relativamente comum, né? Na poesia, né? Na linguagem poética. Só que aqui realmente, como você falou, né? São 3 versos, né? Porque geralmente não acontece assim. Quer dizer, é uma sintaxe bem quebrada, né? Certo? Além de concisa, fragmentada, né? Tá. Então vamos continuar. With blue, uncertain, stumbling buzz between the light and me. E aqui? Entre a luz e eu. Entre a luz e eu. And then the wisdom, no. And then the windows failed. And then I could not see to see. É confuso isso aqui. Aham. E as janelas falharam. Aham. E eu não podia ver para ver. É estranho, é muito esquisito isso aí. E então eu não pude ver para ver, né? Certo? Tá, mas vamos tentar pegar o sentido geral, né? Tentar interpretar agora, né? Porque, bom, eu ouvi o zumbido de uma mosca quando eu morri. A quietude no quarto era como a quietude no ar, entre os suspiros da tempestade. Os olhos em volta torceram-se seco, e as respirações se juntaram firme. Para que para aquele último assalto, quando o rei foi testemunhado no quarto. Eu desejei minhas dádivas, assinei a porção de mim assinável. E foi então que se interpôs uma mosca, com o azul incerto, tropeçante zumbido entre a luz e eu. Então, as janelas falharam
e então eu não pude ver para ver. E aí? Sir, tem uma dúvida. Fala. Por que tem algumas palavras que ela coloca com letra maiúscula no meio, assim, do nada? Sem... Boa pergunta. Por que será? Sei. Porque não são todas, assim, não são todas, por exemplo, todas as palavras não são substantivos, entendeu? Tem algumas, por exemplo, são características. Não, então vamos lá, ó. Quais são as palavras? Fly, né? Stillness. Room, né? Substantivos, né? Stillness, air, heaves, storm, ice, breath, onset, king, room. Bom, aqui é o verbo, né? É um verbo, sign. Só que aqui começou a frase, né? Keepsakes. Está no meio do verso. Mas aí tem blue também. Tem blue. Bom, geralmente, na poesia clássica, né? Quando um substantivo aparece com a letra maiúscula, ele se refere a uma entidade, né? Uma divindade, né? Certo? Então, aqui é uma coisa que talvez faça alguma referência a isso, né? Quer dizer, essa mosca talvez não seja só literalmente uma mosca, mas ela represente algo, certo? Ó, eu vou ler aqui a tradução do José Lira. Eu devia ter escaneado, né? Mas ele faz assim, ó. Uma mosca zumbiu quando eu morria. Dentro do quarto, o silêncio. Era o silêncio de uma tempestade, entre um e outro arquejar. Os olhos em redor, a custo enxutos, e os fôlegos já contidos, para testemunhar o último assalto quando a rainha chegar. Aqui ele muda, ó, né? No original tá o rei, né? Desfiz-me de lembranças, a renúncia firmei do que em mim podia alienar. E então é que me chega essa mosca a se meter, com seu zumbido azul trôpego incerto, entre mim e a luz. E é quando a janela caiu e eu desse jeito não pude ver para ver. E aí? Bom, a gente pode tentar começar a pensar, por exemplo, o que vem a ser isso aqui, ó. Que rei é esse, né? Que o José Lira transformou ou traduziu como sendo rainha, né? Faz sentido que ele tenha traduzido como rainha, porque ele interpretou de alguma maneira, né? Teria alguma coisa a ver com a mosca? Não sei. Com a mosca? Sei lá. Prof. Fala. Eu acho que o rei, tanto o rei quanto a rainha, são como se fosse Deus, assim, porque ela tá escrevendo, ela ou ele, né, o eu lírico, sei lá, tá escrevendo como se fosse num momentinho antes da morte. Aí eu acho que a mosca é como se fosse a morte, personificada na mosca. E aí o King seria encontrar com Deus, ou a rainha, né, a Deus, sei lá. Sim, essa é uma das possibilidades, né? Essa é uma das possibilidades. Inclusive, bom, eu escolhi esse poema não é porque eu achei que eu entendi ele melhor do que os demais, né? Mas é porque eu encontrei uma interpretação aqui, né? Não só aqui é um texto, né? É um texto num site em que um professor apresenta uma interpretação relativamente curta. Mas eu encontrei também
num vídeo, tá bom? Por isso que eu escolhi esse dentre outros possíveis, né? Mas é isso que eles falam mesmo. Pode ser Deus, né? Quando o rei foi testemunhado na sala, né? Então, a pessoa está à beira da morte, então ele se encontra com Deus, né? É uma possibilidade. Sim, tipo simbólico, né? O Alessandra, você falou assim, pode ser Deus. Você falou que pode ser outra coisa também ou não? Eu já acho que poderia ser a morte. A morte, pode ser a morte, né? Então, sim. Então, por isso que o José Lira traduziu como rainha. Porque, bom, é assim que eu estou interpretando a tradução do José Lira, né? Então, o Jean falou assim, pode ser a mosca. Bom, pode ser a mosca, mas eu acho que a mosca fica mais estranho aqui, né? Professor, essa mosca não dá um sentido assim de ser falível ou que a morte está próxima, essa coisa de será que é alguma doença ou alguma coisa, sei lá, dá essa impressão de, parece que assim, é uma coisa muito ruim, né? Deve ser uma coisa muito ruim essa passagem, ou sim. lado. A ideia bom, a mosca está ligada à ideia de morte no sentido em que a mosca é atraída por coisa podre, né? Certo? O seu volume está baixo. Não sei, Esther. Os demais estão ouvindo bem? Bom. Sim. Então o que a Antônia falou também faz muito sentido, né? Porque I heard a fly buzz when I died. Bom, eu tô morrendo e eu ouço o zumbido de mosca, né? Pode dar a entender isso. Bom, o meu corpo está começando a atrair mosca, né? Bom, o corpo atrai mosca quando está apodrecendo, né? Certo? The stillness in the room was like the stillness in the air, between the heaves of storm. É bem estranho, né? A cena que ela cria, né? Porque ela está morrendo e parece que tem uma quietude no quarto e uma tempestade, ou o intervalo entre uma tempestade e outra, alguma coisa assim, mas já tem gente em volta, né? The eyes around had run them dry, e as pessoas secando com as lágrimas secas, né? And breaths were gathering firm, e as respirações assim, como se houvesse um esforço para conter as lágrimas e a respiração, né? E aqui tem a iminência da morte mesmo, né? Para aquele último assalto, quando o rei foi testemunhado no quarto. Então, como vocês falaram, o rei pode ser a morte, pode ser Deus. Sim, é alguma coisa desse tipo, né? E, claro, ela vai sugerindo, né? Eu consigo ver dessa maneira esse poema da aproximação da morte. Meu Deus. Não, professor, hoje eu tirei o dia para ver Emily Dickinson. Eu vi tudo que você colocou lá no Classroom, né? Eu li tudo hoje, né, sobre ela.
Aí, agora você lendo, eu não tinha visto esse poema ainda, né? Vi outras coisas também, esse poema eu não tinha visto. Mas já dá para conseguir ver esse lado, assim, que ela está escrevendo ali nesse momento, a morte chegando, aproximando as pessoas próximas, né, tal. Eu já estava com uma noçãozinha. Eu acho que vou fazer minha resenha em cima dela, eu gostei dela. Que bom. Pois é, eu tô rindo aqui dos comentários de vocês, né? Meu Deus, ela já tá morta escrevendo depois? Sim. Mano, eu consigo ver dessa maneira esse poema da aproximação da morte. Bom, mas se vocês forem pensar, o que faz o Machado de Assis, né? Também, né? As memórias póstumas de Brás Cubas, né? Então, aqui também tem eu estava vendo um outro vídeo de um professor dando uma aula sobre esse poema, né? E ele fala assim, bom, tem uma possível interpretação meio cômica, né? É uma comicidade um pouco sarcástica, né? Mas assim, é a morta, é a poeta, a morta poeta, né? Os vermes já começam a comer a carne, eu acho que ainda não. Bom, mas depois eu desejei minhas lembranças, minhas dádivas, assinei a porção de mim que era assinável, que tem a ver com a questão do testamento, né? Como a gente falou. Ou essa é uma das possibilidades de interpretação. Eu não sei se vocês veem outra possibilidade, né? E foi então que se interpôs lá uma mosca, né? Então ela volta, né? Aqui I heard a fly buzz when I died. É como se fosse ela começa com algo que está no meio da ação, né? Depois ela começa, ela volta até chegar no momento de novo em que a mosca aparece, certo? As moscas já à espera da lembrança. Pode ser também. Pode ser já à espera da herança. Pode ser também, né? É uma outra interpretação possível, né? Quer dizer, vocês entenderam, né? O que a Antônia está sugerindo aqui, né? Ela fazia muita ironia, né, professor? Aham. Ela fazia muita ironia, né? Não, então, essa é uma outra possibilidade. Essas moscas pode ser alguém, as pessoas que estão loucas para se alimentar da morte dela, né? With blue uncertain stumbling buzz. Aqui é com azul incerto, zumbido tropeçante, né? Zumbido tropeçante. Entre a luz e eu. E aqui, de novo, aqui é também bastante enigmático, né? Então, as janelas falharam. Então então eu não pude ver para ver. E aí? E agora? Como que, o José Lira ele traduz assim, com seu zumbido azul trôpego incerto entre mim e a luz. E é quando a janela caiu e eu, desse jeito, não pude ver para ver. Eu acho que ela não morreu, professor. Por quê? A janela falhou. Ela voltou, não morreu, não. Fechou essas portas. Ressuscitaram. Bom. Prof. Fala. Eu acho que assim, o zumbido tropeçante, o tropeço é uma coisa que é do nada, né? A gente
tropeça numa coisa que a gente não viu. Aí eu acho que é porque falhou os sentidos dela, que nem a janela, pode ser os olhos dela que falharam. Que os olhos são a janela da alma, tal, todo um negócio poético. E não pude ver para ver. Aí não sei. Mas acho que daí acabou realmente, tipo, falhou de vez o sentido dela. Sim. E ela não pôde testemunhar de fato o que acontece depois da morte. Tipo, foi o momento final. Por exemplo, é uma possibilidade. Ela não pôde testemunhar o que acontece depois da morte. E dá para entender assim que também que não tem nada depois da morte, né? Como a gente imagina que tem, é uma possibilidade, né? Certo? Ou então ela não pôde ver o que aconteceu nesse plano da realidade mesmo, né? Porque ela estava descrevendo a realidade física até então, né? Enfim, é enigmático, mas sugere uma porção de possibilidades de interpretação, né? Certo? E vocês foram apontando algumas, né? Então, outra coisa que chama atenção também são esses sinais aqui, né? De pontuação que substituem outros possíveis sinais de pontuação, como vírgula, ou ponto final, ou reticências. Ela não usa isso, ela usa esses espécie de travessões aqui, né? E também torna ainda mais, assim, como se quebrasse o ritmo, né? E deixasse um vazio também, né? Um silêncio, né? Mas, bom, o que mais? O que vocês acharam, de um modo geral? O Jean parou de falar, não sei se ele, assim... E aí? Prof, eu fiquei 100% sem entender nada do que o Jean tinha falado sobre. O senhor explicou que é para tratar como se fossem entidades, né? O que ela coloca com letra maiúscula. Sim. Mas como assim? Tudo isso é entidade? Até o assinar, os olhos, eu não entendi. Não, então, não é que tenha uma maneira de interpretar, uma maneira exata de interpretar isso, né? Mas ela dá a entender algumas coisas, né? Que são como se fosse assim, representa algo além daquilo que é literal, no caso da mosca, por exemplo, né? Então, a mosca, ela pode representar algo além de uma mosca propriamente dita, né? Então, a Antônia sugeriu uma possibilidade de interpretação, né? Então a mosca as pessoas que estão esperando ela morrer para se aproveitar disso, por exemplo, né? Mas independentemente disso, a mosca também representa algo ruim, né? Que se alimenta daquilo que está podre, por exemplo, né? E assim por diante, né? Então, a quietude, né? De que maneira que a gente pode interpretar um sentido mais simbólico disso, né? Não, não só literal, por exemplo, né?
Bom, aqui, de certa maneira, ó, I heard a flybuzz when I died. The stillness in the room. A quietude, de certa forma, é algo que se opõe ao buzz, né? Ao zumbido. Né? Bom, essa quietude pode ser algum tipo de paz, alguma coisa assim, né? Mas talvez também, se não tivesse quietude, talvez ela não escutaria o zumbido. Também, por exemplo. Né? Mas é algo que se opõe ao zumbido, né? Em relação à morte também, a morte é um silêncio, né? Uma finitude, é uma coisa Sim, silenciosa também. para sempre, né? Para sempre calado, né? Aham. Cessa tudo, né? Isso. É. Então é isso que essas letras maiúsculas, né, dão a entender que existe um sentido meio simbólico, né, nessas palavras, assim como na mitologia, cada palavra representa, né, todo um aspecto simbólico também, né, mitológico, tem um outro sentido além do literal, né? Dá a impressão de que seja uma pessoa, né? Uma presença, um ser. Isso. Eu quando falava de grupo assim, como se fosse uma pessoa do lado, ou não sei, dá a impressão que é alguém ali presente, né? Uhum, é isso, uma entidade, né? Uma divindade ou algum ser, né? Certo, Alessandro? Certo. Ela é muito metafísica, né? É, dá para dizer também, né? Bom, enfim, o que vocês acharam, assim? Aqueles que não falaram especialmente, né? Acharam muito estranho, ou depois da interpretação fica menos estranho? O que vocês acham? Ah, com certeza, né, professor? Tá, tem cada vertente que a gente imagina, mas depois da interpretação, algumas palavras ali que também não estava entendendo o sentido, fica melhor. Aham. O tipo de poesia que ela escreve se opõe, né, ao tipo de poesia que o Walt Whitman escreve, né? Então, o Walt Whitman é aquele cara que deixa jorrar, né, o fluxo de consciência, né? E coloca o máximo possível de coisas, de elementos, né? Enquanto que ela é sintética, né? E a dificuldade está nesse, assim, fala de menos, na verdade. E no pouco que fala, sugere um monte de coisas, né? É concisa, né, professor? Aham, concisa, essa concisão vai sugerindo várias possibilidades de interpretação, né? Tá, é difícil de primeira, mas interessante. Tem que ler uma vez e depois mais 20 para começar a entender. A gente vai lendo e vai isso, destrinchando. Aham, tá, legal. Então, ó, ler mais um, eu vou mudar aqui.
Ó. Bom, alguém que quer ler esse? Ninguém quer ler? Tá, eu leio então. Tell all the truth, but tell it slant. Success in circuit lies. Too bright for our infirm delight. The truth superb surprise. As lightning to the children eased. With explanation kind. The truth must dazzle gradually, or every man be blind. Então, então vamos lá, vai, aos poucos, então. Como que a gente pode traduzir esse primeiro verso aqui, ó? Diga toda a verdade, mas diga... Não sei o que é slant. Slant é oblíquo. É aquilo que não é reto, né? Que forma um ângulo que não é reto, né? Então diga toda a verdade, mas diga oblíqua, como se fosse assim, não diretamente, certo? Tudo bem? Sim. Tá. Success in circuit lies. Esse lie, a gente pensa no verbo mentir, né? Mas tem uma ideia de deitar? Isso. Deitar ou jazer, né? Ou repousar, né? Então, o sucesso repousa no circuito, ou como que a gente poderia... Eu acho que em circuito, eu acho que isso no caso seria de ser um ciclo vicioso, não? Uma coisa nesse sentido? Foi isso que eu entendi. Que o sucesso ele fica em um circuito, ou seja, algo que dá volta, que reinicia. Não sei se eu entendi errado. Sim. Pode ser nesse sentido, sim. Aliás, eu acho que o circuito é como se fosse assim, o sucesso reside no circuito, naquilo que é limitado, né? Porque tell all the truth, but tell its length. Diga isso de maneira indireta. Então é como se quando a gente fica dando voltas, né? O sucesso reside no circuito, em falar dando voltas, né? Quando não vai direto ao ponto, certo? Tudo bem? Too bright for our infirm delight. The truth, superb surprise. Então, e aí? Seria tipo algo brilhoso demais para pro nosso... Seria algo prazeroso, um nosso deleite. Não firme. Ou enfermo. Pode ser. Pode ser isso. Então, brilhante demais para o nosso deleite enfermo. The truth, superb surprise. E aí? Caso... tá. Esse infirm, professor, tipo assim, um caso, algo fraco, né? Algo não... Isso. Débil, pode ser. Débil.
surpresa superbe. Pode falar superbe em português? Pode, né? Superbe da verdade? Não, então, esse superb é um adjetivo, É um né? adjetivo. Não existe superbe em português? Eu não Não, sei. É não. algo maravilhoso, algo bonito, Soberbo. algo soberbo. Magnífico, glorioso, Isso. Ah, tá. Ah, Você achou que. que existia, mas eu acho que é em Não, não, francês. Não, 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 esquece. A verdade é uma surpresa magnífica, né? Aqui tem uma inversão sintática, né? A verdade é uma surpresa magnífica, brilhante demais para o nosso deleite enfermo, ou o nosso deleite débil, né? Fraco, como o Jean falou. Certo? Tudo bem? Uhum. Tá. As lightning to the children eased with explanation kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. E aí? Essa daí tá bem confuso. Essa. Então, Eu acho que tá invertido também, né? A verdade. É lá embaixo começa, na terceira, né? Então, a verdade. A verdade deve, como eu diria, sei lá, ofuscar, esconder, né, gradualmente. Onde que vai agora? With explanation kind com ou não? Nossa, tá todo invertido isso. Não, ó, assim, mas dá para a gente traduzir na ordem que tal. Como o relâmpago para as crianças, né, facilitado com uma explicação gentil, né? A verdade deve ser gradualmente, né, ofuscada, ou todo homem fica cego, certo? Dá para entender ou não? E os demais? Eu entendi a tradução literalmente, agora o sentido aí. Não, então, diga toda a verdade, mas diga ela de uma maneira oblíqua ou indireta, certo? Até aqui tudo bem, né? Sim. Sim. O sucesso reside no circuito, né? Em algo limitado que dá voltas, né? Brilhante demais para o nosso deleite fraco, né? Débil. A verdade é uma surpresa gloriosa, magnífica. Como o relâmpago para as crianças, facilitado com uma explicação gentil, a verdade deve ser gradualmente ofuscada. Não, a verdade deve ofuscar gradualmente, ou todo homem fica cego, certo? O, dá para entender mais ou menos? E aí?
Deu, mais ou menos, bem mais ou menos, mas deu. Bem mais ou menos. Bom, o sentido primeiro que a gente entende é assim: bom, diga toda a verdade, mas não diga de uma forma direta, né? Por quê? Porque a verdade ela é clara demais para a nossa o nosso prazer, né? A nossa capacidade, né, de compreender, né? Como assim, se a verdade for revelada de uma forma muito direta, ela cega, né? Certo? Esse é o sentido. Quer dizer, bom, seja sincero, mas não grosseiro, né? Dá para entender isso? Dá. Isso me remeteu também, essa coisa Aham. da verdade ser uma surpresa muito brilhante para nossa capacidade, um negócio meio divino, né? De Sim, nós, seres mortais, meros mortais, sim, não ter capacidade de admirar sim. a verdade do universo inteiro, assim, sabe? Aham. Sim, tem esse sentido, sim. Que se Deus se revelar na sua plenitude, né? O ser humano não tem capacidade de compreender, né? O, na mitologia tem isso também, mas na Bíblia tem isso, né? Então, o Deus se manifesta de uma maneira indireta, não é? Ele se manifesta através do... Em chamas, né, professor? Ué? Em chamas, né? Aquela chama forte, assim, propulsa. Chamas, né? É É, isso que você está falando? É. Como que chama um arbusto pegando fogo, né? Alguma coisa assim, né? Ele não se manifesta na sua plenitude, né? Porque se ele se manifestar na sua plenitude, o ser humano não tem capacidade de compreender, né? Até na mitologia também acontece isso, né? Se uma divindade se manifestar tal qual ela é, o mortal ele sucumbe, né? Certo? Então é mais ou menos isso também. Só que a, a maneira como ela escreve vai dando, vai gerando assim contradições internas, né? Ou ambiguidades. Ambiguidades é melhor. Por exemplo, tell all the truth, né? Então a gente interpretou assim: diga toda a verdade, mas diga isso oblíquo, né? Diga indiretamente. Tá, beleza. Só que aqui tem uma ambiguidade. Tell all the truth pode ser diga a todos, certo? A verdade. Pode ou não? Sim. Aham. Então aqui esse all pode ser o objeto indireto, né? Que a gente chamaria em português. Diga a todos, certo? Tá. Outra coisa que eu não estou interpretando tudo da minha cabeça, não. Eu estou me baseando em algumas interpretações que eu vi, tá bom? Outra coisa que eles dizem é assim, na poesia da Emily Dickinson, essa palavra circuit, não sei se a pronúncia é exatamente essa, né? Mas ela se opõe à circunferência, à circunferência. Então, o circuito é algo limitado, né? Enquanto a circunferência, ela geralmente ela remete ao todo, né? Então, aqui então ela está também
utilizando essa ambiguidade desse verbo aqui também, né? Certo? Então, o sucesso reside naquilo que é limitado, mas o sucesso mente naquilo que é limitado também, certo? Seria no caso, também no caso, a questão de que a ideia de sucesso ela é relativa? Também pode ser. Também pode ser. Quer dizer, o que é o sucesso, né? O que é sucesso, né? Uhum. Esse sucesso pode ser assim, algo se dar bem na vida, tanto no sentido bom quanto no sentido pejorativo, né? Certo? Uhum. Porque também é uma das coisas que é tema da poesia dela, é a perda, né? Perder, muitas vezes ela valoriza a derrota, né? Ao invés da vitória, né? Então, então o sucesso também tem um lado pejorativo, né? Então, o sucesso mente no circuito, ou no circuito o sucesso mente, ou o sucesso reside no circuito, naquilo que é limitado, né? É brilhante demais para o nosso deleite enfermo, ou fraco, ou débil, né? A verdade é uma surpresa soberba, ou magnífica, ou gloriosa. Então, aqui, ó, dá para perceber, aqui a verdade está em maiúscula, né? E aqui está em minúscula, né? Bom, isso pode querer dizer alguma coisa também, né? Certo? Então, aqui não é a verdade suprema, né? Mas aqui é, né? E aqui também, como um trovão facilitado, também é uma estranheza, né? Trovão facilitado, desculpa, relâmpago. O relâmpago pode ser revelado dessa maneira, de uma maneira facilitada, como uma explicação gentil, né? Ou é da natureza do relâmpago que ele se revele de um modo repentino, né? Como um flash, né? Então, vai causando uma estranheza, aquele sentido primeiro que a gente acha que entendeu, né? Se a gente for lendo aos poucos, vai ficando ambíguo, né? Certo? Ou contraditório, né? A verdade pode deslumbrar gradualmente, ou deve deslumbrar gradualmente, ou todo homem fica cego. Bom, eu acho que a ideia é essa mesmo. Essa verdade aqui tem algo de sobrenatural, de divino, né? É uma verdade absoluta. Só que essa verdade absoluta, sendo revelada de maneira indireta, ela talvez se aproxime da mentira, né? Mais ou menos isso. Um outro sentido possível, certo? Tudo bem? Sim. Aham. Alguém mais quer falar alguma coisa a respeito desses poemas?
Dá para também explorar a questão da métrica, ou da métrica o aspecto das rimas, né? E do aspecto formal, né? Por exemplo, das aliterações, né? Por exemplo, bom, aqui dá para ver que são como se fossem duas estrofes de 4 versos, né? E tem uma espécie de rima, por exemplo, lies, surprise, né? Kind, blind, né? Mas aqui já não tem, ó, slant, light, né? Eased, gradually, já não rima, né? Só que tem alguma, bom, é como se fossem duas estrofes assim, né, ó, certo? Tem alguma semelhança no som, né? Slant, the light, né? Eased, gradually, né? Não é completamente diferente. Só que essa semelhança, que não é exatamente uma rima, também cria um efeito, né? De algo que se encaixa, mas não completamente, né? E daí, bom, tem a questão da sonoridade, por exemplo, do T, né? Tell all the truth, but tell its slant, né? Ou do S e do som de K, né? Success in circuit lies, né? Too bright for our infirm delight. E assim por diante, né? Dá para ir explorando esses aspectos, né? Ou seja, também isso ela vai trabalhando, né? Assim como no outro poema, né? Se a gente voltar para ele, né? Quer dizer, é como se fosse também uma musicalidade, né? Que é trabalhada, certo? Assim como eu mostrei naquele vídeo do outro poema, eu fiz mais detalhadamente, né? Então, também na tradução, isso deve ser levado em conta, certo? E aí, o que vocês acharam? Eu particularmente gostei, assim, porque a princípio eu achei muito esquisito, mas aí a gente foi lendo junto e eu achei muito legal esse movimento, assim, de achar vários sentidos para uma analogia, assim, sabe, que ela faz. Sim, essa é uma das características bastante marcantes dela, né? E é um aspecto bastante moderno também, né? Da poesia, né? Assim, a poesia como algo meio enigmático que a gente vai desvendando, né? Mas sempre tem outras possibilidades de interpretação, né? Isso é uma das características da poesia, né? E Ela escreveu isso quando, prof? No século XIX ainda que a gente está? sim, século XIX. Acho que ela Parece bem moderno também, tipo o Whitman, né, que a gente tinha comentado, essa questão da modernidade, ela parece ser bem recente. Sim, Então, ela viveu, se não me engano, de 1830 até 1880 e pouco, né? E ela... 86. 86. Ela faleceu tendo publicado pouquíssimos poemas. E, no máximo, assim, sei lá, 10, 12, né? 7. 7. Obrigado, Antônio. Eu li tudo hoje sobre ele. Então, ela publicou pouquíssimos poemas e os editores, de um modo geral, achavam muito estranho. E alguns tentavam até corrigir, né?
mas ela era bastante firme, assim, ela tinha bastante uma espécie de convicção do que ela queria fazer, né? Então ela não se deixava convencer por esses editores, né? Ela tinha uma consciência poética maior do que esses editores aí, né? E daí quando ela morreu, descobriram no quarto dela guardados cerca de 1.800 poemas, né? E bom, ela escrevia muitas cartas também, né? E daí tem um monte de a vida dela a partir de uma determinada idade, né? Ela se ela se fecha no quarto, né? E assim, ela não saía de casa, né? E isso gera muita dúvida, né, a respeito do. Assim, a biografia dela é muito cheia de lacunas também, né? E daí tem as possibilidades de interpretação. Ah, ela se fechou tanto assim porque ela tinha alguma doença, ou ela se isolou tanto assim porque ela viveu algum amor proibido e assim se como se diz, isolou do mundo por causa disso, ou para se dedicar à literatura exclusivamente. Enfim, existe muito mais especulação do que certeza, né? Daí eu estava revendo um vídeo que eu fiz no ano passado, para a turma do ano passado, e eu pesquisei assim que existem vários filmes e séries, inclusive, né, sobre ela, né? E daí eles sempre vão procurar destacar mais uma possibilidade de interpretação, né? Inclusive eu estava vendo que tem uma série e daí tem um monte de youtuber que comenta a série, essas coisas, né? Mas eu acho que mais do que tudo, o que assim, o mais interessante mesmo é a própria poesia, né? Essas especulações bom, é outra coisa, né? Certo? E bom, qual que é a ideia? A ideia é que vocês escolham algum poema, né? Eu vou deixar um link de um site que tem vários poemas dela, que é o mesmo que eu acho que eu deixei também do Walt Whitman, né? E, e também dos vídeos e textos de onde de onde eu tirei a ideia de escolher esses dois, tá bom? E daí eu pergunto para vocês assim, que eu fiz um cronograma, né? Inclusive hoje quando a Alessandra perguntou o que era para ler hoje, eu vi, eu, eu mandei esse cronograma, né? E, mas se vocês acharem muito puxado, vocês podem falar, tá bom? Porque a ideia assim é que a gente cumpra o programa, mas também eu não quero forçar demais, né? Então, vocês me dizem aí o que vocês acham, ó, que da maneira como ó. Então, o Mark Twain, eu coloquei o material lá, né? A gente não falou sobre ele, mas assim, tem dois romances, né? Que é As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn, e tem alguns vídeos ali, né? Daí eu faço uma pergunta a respeito de uma polêmica que é levantada sobre o Huckleberry Finn, né? Ou a outra possibilidade é a respeito de dois contos, né? Que eu faço uma pergunta também sobre os contos.
né? Então, vocês têm que escolher uma ou outra, e eu dei um prazo bem grande aqui, porque pressupõe a leitura de um dos romances, pelo menos, As Aventuras de Huckleberry Finn, ou então de 2 contos, né? Então, eu dei o prazo até o dia 11 de agosto, né? Ou seja, tem mais de um mês até lá. Da Emily Dickinson, como é um poema só, eu pensei em fazer para a semana que vem. Mas caso vocês achem pouco, a gente pode estender o prazo, né? A única coisa é assim, que vai juntando com as outras coisas que estão para frente, né? Certo? Porque a ideia é tentar, pelo menos, tratar de todos esses autores que faltam aqui, ó. Então, a gente está na Emily Dickinson. Tem o Henry James, William Faulkner, Fitzgerald e o Hemingway, né? E a gente tem menos de um mês aqui. Se bem que tem a data dos seminários e tem essas datas dos seminários e, pelo visto, ninguém está muito disposto a fazer seminário, né? Ou Eu tá? acho que vou optar pela resenha mesmo, professor. Aham. Pelo que eu estou sentindo da turma, a maioria está preferindo fazer a resenha, né? Tá. Então, eu convidei a Esther, que é uma ex-aluna nossa, né? Se formou esse ano, né? No início do ano, para falar sobre o autor que ela estudou, que é o James Baldwin, no dia 30, né? Então, bom, a gente tem um pouco mais de prazo aqui, de data, né? Caso a maioria vá fazer a resenha, né? Ou pelo jeito ninguém, né, vai fazer seminário, então a gente tem um dia a mais, né? Então, bom, então eu pergunto, vocês acham possível fazer uma atividade sobre algum poema da Emily Dickinson para a próxima semana, ou preferem deixar para outra, tipo dia 19, ou 2 semanas? O que vocês acham? Qual que vai ser a proposta, mais ou menos, prof? Escolher um poema e analisar, né? Algum outro poema. Mas precisa ter uma parte escrita bem formalzinha ou naquele estilo da Não, gente não, botar pensar? não, é só para apresentar aqui, a gente discute. Olha, eu não sei se eu falo, porque as pessoas podem me odiar, mas eu acho que dá para semana que vem, assim, se for aquele formato em grupo, que a gente já acostumou de fazer juntinho, É isso, Alessandra. Se as pessoas te odiarem, eu defendo você. Falo que ajuda a cumprir o programa da disciplina, né? Porque senão fica muita coisa acumulada para depois também. E É, eu quero só curtir sim. meu recesso em agosto, gente, pelo amor de Deus. Como eu não tinha ouvido o seu áudio, professor, sobre a Anne Dixon, eu já escrevi meu poeminha aqui já, tá? Peraí, Antônia, tá com muito ruído o seu áudio. Acho que o meu microfone está bem. Não, coloca no chat, Antônio, por favor. Como eu já ouvi o seu áudio, já até escolhi o poema. Beleza, ótimo. Tá, então vamos deixar. Beleza, o Lucas também acha. Então tá, lembrando também, né, outra coisa que é importante dizer, mais uma vez, né, é que como as atividades estão valendo 1,5 ponto, né,
e tem 11 atividades, não precisa fazer todas, né? Basta escolher 7, né? Para somar 10 pontos e meio, né? Lembrando que eu não vou, vamos supor, a pessoa fez 11 atividades, eu não vou jogar a nota que sobra para a nota 2, porque senão as pessoas deixam de fazer a resenha, né? E a resenha, ela tem a função de avaliar uma outra coisa, tá bom? Então fica para a semana que vem, né? Lembrando que pode ser em grupos de até 4 alunos, pode ser individual ou em grupos de até 4 alunos, pode ser por escrito ou arquivo de áudio ou vídeo, né? Como das outras vezes. Então eu vou formalizar a proposta e vou postar no Google Classroom hoje ainda, tá bom? Assim como o material que a gente viu hoje e os links que eu falei, certo? Então tá, mais alguma coisa que alguém queira falar? A gente está em 19 pessoas aqui, né? Então, contando comigo, são 18 alunos, né? E então eu peço que quem não se manifestou, escreva alguma coisa no chat aqui para registrar a presença, tá bom? Suzane, próxima semana. Obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar durante a semana, tá bom?